Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, daqui, sabe de onde? Se você ainda não viu, você, tá conhecendo agora o nosso estúdio de vidro, que eu falo que é nosso estúdio de cristal aqui. A gente tá aqui na Bienal do Livro 2025, Rio de Janeiro. E se você já conferiu algum episódio nosso, então você já sabe que a gente tá aqui muito feliz. A gente tem promovendo muitas histórias, não só aqui na versão de podcast, mas também sessão de autógrafos, lançamento dos livros, palestras, tem muito conteúdo maravilhoso para vocês aí. E claro que talvez você não confira aqui no YouTube, porque a gente está aqui no podcast, você pode conferir lá no nosso Insta. Editora Chave Mestra. Por lá você vai conferir os bastidores de tudo. Todos os nossos escritores que também estão passando por aqui na minha mesa de podcast também passam por lá. Então, você vai conferir tudo. Mas eu vou ser breve aqui, falar rápido, porque eu quero perguntar muita coisa para ele, nosso escritor. Eu estou com o escritor do DNA da Prosperidade. E o que é prosperidade para você, hein? O que será que está ligado com prosperidade? Porque as pessoas falam só em dinheiro. Mas será que é só isso? Porque o dinheiro é aquela que todo mundo fala que é uma energia, é uma ferramenta para conquistar, desbravar o mundo e muitos sonhos. Mas como chegar até essa prosperidade? Então a gente vai falar de muita coisa com ele que está no capítulo. Deixa eu colar aqui, peraí. A nossa mesa aqui é tudo assim, tudo decorativo. A gente vai virando, vai vindo pro microfone para um lado. Capítulo 9, desbloqueando crenças que limitam o sucesso. Aqui, peraí, o poder invisível das crenças, a formação das crenças, a gente fala também dos tipos de crenças, a gente fala do impacto das crenças. O que mais? É muita coisa, vou deixar para ele. Aqui com a gente, João Paulo Júnior, tudo bom com você? Tudo bem, Débora, um grande prazer, uma honra mais uma vez estar aqui com a Chave Mestra, uma Sim. honra ter participado desse novo projeto, DNA da Prosperidade. E eu espero que seja o segundo de muitos, né? A gente fala sempre o primeiro de muitos, mas eu espero que seja o segundo de vários outros ainda, porque a Chave Mestra casou exatamente com o propósito de vida que eu tenho. E é uma editora, assim, totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. O trabalho que o Rogério e a Raquel fazem, e vocês todos aqui da equipe, é um trabalho realmente que tem propósito no meio, né? E vocês vivem, de fato, o que vocês pregam. Então, esse é o diferencial, né? Você, uma editora assim tão jovem, mas já com um potencial incrível para conquistar o mundo inteiro, né? E nós temos autores, inclusive, internacionais no nosso livro, né? Tem gente lá do Peru, tem gente dos Estados Unidos, de Portugal. Então, assim, fantástico realmente o projeto e tenho muito orgulho de ter feito parte, fazer parte dele. Sim, e a gente fala, claro, vocês falam sobre a editora e a gente aqui sobre os autores, porque sem vocês a gente também não teria tantas publicações, tantas histórias de profissionais, porque a gente não tem só escritores, a gente tem também profissionais que são escritores, né, que falam da sua vivência, da sua história de vida, mas também da sua história como empreendedores, como especialistas, como palestrantes, como mentores, enfim, então tem muita história pra gente contar, né? E como que foi que tudo aconteceu? Porque eu sei que você já tinha um livro com a gente. Então, eu não vou te perguntar como é que foi aí para você para escrever um livro, que você já é nosso escritor, já faz parte do nosso time. Mas como que foi para você pro segundo livro, para a entrada aí pro DNA da Prosperidade? O que você pensou? Você que criou o título, a editora que te passou e você falou: esse título é meu. Como que foi a escrita? Olha, Débora, antes de realmente fechar, né, com a editora para escrever esse capítulo, nós tivemos várias opções, né, foram nos dadas opções pela própria editora, ideias do que escrever. E eu resolvi colocar esse capítulo, escolher esse capítulo, porque fez exatamente um link com o outro livro que nós escrevemos pela editora, que é o Histórias Memoráveis, volume 4, né? Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis, que tem um prefácio da grande Tati De Angela, né? Que foi uma das nossas mentoras maravilhosas. Então, eu fiz esse link falando sobre crenças, porque aquele capítulo que eu escrevi lá atrás, no outro livro, fala justamente sobre isso. Crenças limitantes, como elas interferem na nossa vida, como elas podem, de fato, colocar um bloqueio nos nossos pensamentos e sentimentos e também impedir o sucesso.
Então o capítulo realmente casou exatamente, não só com a minha história de vida, mas com o que eu pretendia escrever. Ótimo. Então e conta um pouquinho, então, lá do outro. No Histórias Memoráveis, a gente viu, eu entrevistei a grande parte, acho que quase todos aí do Histórias Memoráveis, e muitas pessoas falando de realmente, não só de histórias memoráveis, mas de histórias realmente que marcaram a vida pessoal, não só o que eles viram na família, o que aconteceu com alguém, não, que realmente marcou a sua própria vida. Teve algo com você ali no livro que quando você foi escrever te voltou a imagem, te voltou lembranças? Como que foi pro primeiro livro? Olha, o primeiro foi fantástico, porque parece assim uma coisa boba, mas na verdade a metáfora cabe muito bem aqui. Eu escrevi com o coração mesmo, né? Não foi pensando, né, no que escrever, foi com o coração. Foi fluindo muito assim, tanto é que depois eu tive até que resumir, porque a gente tem um limite ali de caracteres no capítulo, então eu tive que resumir, mas assim, o resumo ficou também fantástico, né? E eu acho que contou um pouco da minha história, e muita gente, inclusive, se identificou, as pessoas que já leram o capítulo se identificaram com a história. Foi praticamente a criação do estereótipo, né? Na verdade, a colocação do estereótipo. O menino fraco, o menino pequeno, que tinha uma baixa autoestima, que de repente se descobriu com um talento, com uma habilidade, e usou essa habilidade, esse talento, para poder crescer e ter sucesso na vida. Então, basicamente criou-se esse estereótipo. O Bruno, inclusive, teu colega aqui da editora, o Bruno, quando ele leu o capítulo para poder me entrevistar, ele disse, cara, isso aqui falou tudo de mim também. Então ele se identificou muito com a história. E eu acredito que muita gente, milhares de pessoas que vão ler, talvez se identifiquem também com a história, né? O título do capítulo, inclusive, Eu Era o Lobisomem Juvenil, se remete justamente à minha época, lá nos anos 80, o meio dos anos 80, naquela época maravilhosa, cultural do Brasil, que foram os anos 80, década de ouro praticamente, né? Muita gente chama de década perdida, mas a década perdida era só na economia. Porque na cultura, nas artes, cara, na música, foi fantástico. Então a década, culturalmente, foi incrível. Eu acho que eu não conheço outra. Já vivi, são 5 décadas vividas, eu tenho 54 anos hoje. Mas nada se compara aos anos 80. Então, se remeteu àquela época, mas que é muito atual. Do que você vivenciou naquela época. Mas é muito atual ainda hoje. Muita gente ainda vive o que eu vivi naquela época, vive ainda hoje. Ótimo. E quando você fala do Bruno, é bom que a gente também deixe aqui, o Bruno Martos, nosso diretor também, ele vai estar também aqui, se você quiser conferir, aqui no nosso YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo pelo nosso canal da editora, a Editora Chave Mestra, pode descer lá, ou enfim, depende da ordem que você está vendo, mas você pode conferir lá o outro episódio que a gente gravou com o João Paulo Júnior. Ele tem lá certinho o link aqui, você vai clicar, você vai assistir todinho o episódio, vai conferir tudo que ele contou para o Bruno Martos, toda essa conversa, esse bate-papo, porque o nosso podcast é em formato de bate-papo. A gente traz aqui nossos escritores para que eles realmente mostrem quem eles são, um pouquinho deles, para que você que é leitor e de repente vem aqui no audiovisual, conheça, se aproxime deles, porque isso é muito gostoso a gente conhecer quem escreve, né? Sim, sim. Isso é muito bom. Com certeza. Então, entrando para o DNA da prosperidade, quando você fala muito de quem foi esse João lá na sua, eu acredito, da sua adolescência, você era ainda criança, que você se via dessa criança e adolescente, talvez, né? Na verdade, a história ela se passa na pré-adolescência, chegando para a adolescência, porque realmente, de fato, ali por volta dos 10, 11 anos de idade, eu já me achava o patinho feio, não só da família, mas na escola também. Eu usava um óculos, Débora, que na época a gente chamava óculos fundo de garrafa. Tinha uma lente grossa pra caramba. Então eu me achava feio, eu me achava incapaz, um monte de crença limitante. E a família, na verdade, não ajudava muito, nem os amigos, nem a escola, sofria bullying. Então, foi assim um tempo realmente de muito... A gente pode falar sofrimento, porque no sofrimento a gente aprende muito também. Então, de fato, eu sofri essa época, mas ao mesmo tempo ela serviu para me alavancar pouco mais à frente, já na adolescência, ali com uns 15, 16 anos, onde
começa a transformação. Sim. E aí vai se intensificando. E hoje adulto, né? Apesar de ainda lutar muito contra essas crenças, porque elas continuam, pelo menos na minha vida, elas continuam ainda. E as pessoas que eu tenho contato e que eu entrevisto muitas vezes também falando sobre isso, as pessoas continuam lutando contra as suas crenças limitantes ainda, até hoje. Mas é aquilo. Apesar de você ainda lutar, você aprende a conviver com elas. A baixa autoestima e outros tipos de crenças limitantes, elas vão nos acompanhar, de alguma forma. Acontece um fato que gera um gatilho, você vai lembrar. Sim. A tua mente não esquece os traumas estão lá guardadinhos. E algum fato que leve um gatilho para você acessar essa memória, você acaba retornando. E aí você aprende a conviver com isso. Você nunca consegue vencer totalmente a crença, mas você consegue aprender a conviver com ela. Né? E é o que você trouxe aqui nesse novo livro, Isso. né? Porque a gente falou muito de você ali, então, na sua pré-adolescência, falamos também de algumas questões que você colocou ali no Histórias Memoráveis, e aí foi o link que você deu no seu segundo livro, né? Porque a gente está entrando em crenças, que é o que você coloca aqui, né? E deixa eu até repetir aqui, ó. O capítulo dele é o 9, aqui nesse novo livro, Desbloqueando Crenças que Limitam o Sucesso. E aí eu queria que você trouxesse, então, foi um pouquinho disso que você falou, né? Trouxe ali um pouquinho da minha história, do Histórias Memoráveis, e aí já abri mais os detalhes aqui no capítulo 9 do DNA da Prosperidade. Conta, então, sobre por que, então, de crenças? Por que desse tema? Você já deu um spoiler aí, mas por que em detalhes desse tema? Foi, então, algo que você só viu na sua vida ou você tem percebido na vida de muita gente aí, que muita gente passa o que você passou também? Olha, Débora, eu escolhi esse capítulo porque ele tem muito a ver, né, como eu falei, não só com a minha vida, mas com o que eu observo por aí. Eu trabalho há 25 anos no serviço público, né, eu sou advogado de profissão, mas eu trabalho há 25 anos, e dentro do serviço público eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas de todos os tipos, né? Pessoas de todas as classes, pessoas de todo o nível intelectual, e graças a Deus sempre me dando muito bem com todo mundo. Mas a gente percebe muitas... Eu moro no interior do Ceará e trabalho também lá, então são pessoas assim que têm uma mentalidade muito fixa, né? Um mindset, né, como diz a Carol Dweck, a autora, um mindset muito fixo. Então é aquela coisa, as pessoas não querem sair daquela bolha que elas vivem e o conhecimento diferente elas acabam repudiando, elas não querem de nenhuma forma esse tipo de conhecimento. Mas elas nem sabem que precisam disso. E aí eu disse, olha, quando eu fiz lá atrás a minha formação em coaching em 2016, eu sou cria do Paulo Vieira, do método CIS, do Poder da Ação, que foi a grande descoberta que eu tive para a inteligência emocional. E lá atrás eu disse, olha, a minha missão de vida vai ser melhorar o serviço público através da inteligência emocional. Eu preciso, dentro do meu próprio ambiente em que eu vivo já há tanto tempo, dar uma contribuição para o mundo. E, ao mesmo tempo, ser um tipo de negócio, um tipo de forma de eu fazer uma transição de carreira. Então, eu aliei o propósito com o negócio. Assim como a chave mestra fez, né? O propósito com o negócio. O propósito, inclusive, sendo muito maior do que o próprio negócio. Sim. Porque o negócio, ele provém do propósito. Todo negócio, ele só dá certo, gente, se provir do propósito. Se você não tiver propósito naquilo que você faz, não tem como ter sucesso no negócio. E aí eu coloquei isso como meta, e o capítulo, ele é praticamente uma essência, é uma base para que eu possa aplicar esse tipo de coisa, para aplicar a crença como forma de você vencer e ter sucesso na vida. Então essa foi a ideia do capítulo, e esse foi o propósito que eu escolhi para escrever esse capítulo. E para essas pessoas dessa área, porque Isso. aí você também começa a visualizar a necessidade deles e poder ser um mentor dessas pessoas, né? Isso eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, como é o serviço público do Brasil hoje, né, Débora? Você já deve ter usado o serviço público várias vezes, talvez na área da saúde, na educação, todos nós estudamos de alguma forma, ou em escola pública, ou em universidade pública, a gente vê como é o serviço público. Sobretudo em duas áreas chaves, que é a educação e a saúde. E, assim,
o interior do Ceará não é diferente do resto do Brasil nesse sentido. A gente sabe que tanto na educação e na saúde, o Brasil precisa melhorar muito. Nós temos países, aí o Brasil é talvez um dos últimos colocados em desenvolvimento de educação e de saúde. Apesar de termos bons exemplos. Lá no Ceará, por exemplo, nós temos uma cidade chamada Sobral, né, que é a terra do Cid Gomes, do senador Cid Gomes, do Ciro Gomes, que foi presidenciável na última eleição. E Sobral é um exemplo para o Brasil de educação de qualidade. Mas o exemplo de Sobral, infelizmente, não é transferido para as outras cidades. A gente vê uma decadência muito grande da educação e boa parte dessa decadência é por falta de inteligência emocional, tanto dos professores como dos demais profissionais da educação e também dos próprios alunos, né? Então a gente vê que a inteligência emocional ela pode ser aplicada e pode melhorar muito a qualidade da educação no nosso país. Eu costumo defender sempre que 2 disciplinas deveriam ser obrigatórias na grade curricular de todas as escolas, inclusive no ensino básico. Inteligência emocional e educação financeira. Ótimo. Porque a gente convive com isso a vida inteira. A gente mexe com dinheiro a vida inteira, no caso da educação financeira, e a gente mexe com as emoções a vida inteira, no caso da inteligência emocional. E é o que mais tem sido desafiador para muita gente, sim, até hoje, 2025. Claro, claro. Então, eu acredito e defendo muito, e assim, vou continuar defendendo sempre, para se criar essas 2 disciplinas na grade curricular. Mas, enquanto isso não acontece, a gente dá a nossa contribuição ali, sim, levando um pouco da inteligência emocional através dos nossos treinamentos, através das nossas palestras, a gente lá, mesmo lá no interior do Ceará, mas a gente busca, né? Sim. Não tenta, porque a gente vai buscar até conseguir melhorar o serviço público através da inteligência emocional, e o que a gente fala no capítulo é basicamente uma base para que você possa cultivar essa inteligência emocional. E o que você acredita que dá pra gente trazer um pouquinho aqui? Porque eu falo que vocês não podem conferir tudo, porque vocês têm que adquirir o livro, mas o que a gente pode trazer um pouquinho? Quando você fala, por exemplo, de tipos de crenças, você acredita que dá pra gente trazer algumas coisas? Você fala de fortalecedoras, limitantes, de identidade, de capacidade. Como que é tudo isso? Porque, para quem nunca... Eu já ouvi, por exemplo, estou falando aqui da minha humilde sabedoria e a minha humilde ignorância, eu já ouvi falar das crenças limitantes, mas eu não sei em detalhes tudo. Eu acho que muita gente também não sabe e, às vezes, comete algo com ela mesma. Quer dizer, ela não se desafia, ela não vai além, ela não se posiciona como deveria e nem sabe que isso é uma crença limitante. Conta um pouquinho pra gente, João. Olha, as crenças, Débora, basicamente, assim, para uma explicação bem simples, você imagina um iceberg, né? Um iceberg em que você tem ali, para quem não sabe, a ciência explica que o iceberg, praticamente 90% dele, que é aquele grande bloco de gelo, né, que tem ali na Antártida, o grande bloco de gelo, 90% dele está escondido embaixo da terra. O Titanic, inclusive, afundou por causa disso, né? Era o que estava escondido que afundou o Titanic, não era o que eles conseguiriam ver. Então 90% dele está escondido. E assim são as nossas crenças. Apenas 10%, em torno de 5 a 10%, nós temos consciência delas. 90% você não tem consciência delas. E isso é aí onde mora, às vezes, o perigo e às vezes uma chance, uma oportunidade para você ter sucesso na vida. Se você conseguir acessar, né, essas crenças fortalecedoras, daqui a pouco a gente vai falar o que é um e o que é outra. Ótimo. Conseguir acessar isso, você vai conseguir, de fato, ter sucesso na vida, e não só na área financeira, mas em várias áreas da sua vida, área conjugal, área com os filhos, uma área social, em todas as áreas, até emocional também. Então, para falar um pouco sobre o que tipos desse tipo de crença, vários autores trazem várias classificações. Sim. Mas, basicamente, existem 2 tipos. Aquelas que nos puxam para baixo e aquelas que nos levam para cima. As que nos puxam para baixo são as crenças limitantes. Você citou. Crença limitante, por exemplo, a crença, na verdade, Débora, só também para explicar para vocês entendam, entendi. A crença é uma verdade, basicamente isso. É uma verdade absoluta criada dentro da sua cabeça, desde criança. Então, se uma criança, por exemplo, desde ali com 2, 3 anos de idade, começa a escutar: você é burro, você é desastrado, você não faz nada direito, você só me dá desgosto. Seu irmão é melhor que você. Seu irmão é melhor do que você. Não faz nada.
sobretudo dos pais, né? A gente não está aqui culpando nossos pais, não. A gente só está dizendo que eles nos educaram da forma como eles foram educados também, fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham. Então, se você começa a escutar muito isso, você acaba absorvendo aquela ideia, e essa ideia vira uma crença. E aí você, de fato, todo comportamento, pensamento, sentimento da sua vida vai ser gerido, gerenciado por aquela crença. Então, as ações vão ser gerenciadas por aquela crença. Tudo que você faz na sua vida. Então, por que a pessoa às vezes não tem sucesso? Estuda, faz mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação de tudo quanto é jeito, cursos e tal, mas não consegue ir à frente, não consegue alavancar a vida. Porque ela tem uma crença limitante instalada e ela precisa descobrir qual é. Porque não vai adiantar ela ter todo tipo de educação se ela não conseguir descobrir que crença é essa, reconhecer que tem essa crença limitante e conseguir conviver com ela. Não adianta, você pode fazer tudo na sua vida. Se você não conseguir vencer a crença, não conseguir conviver com a crença, não vai rolar. Você não vai ter sucesso. E aí você fala da crença que eu, por exemplo, falei da limitante, mas você também fala de algumas crenças que são, vamos dizer assim, positivas. Positivas. Você, por exemplo, se você chegar para você mesmo, desde a infância, você receber ali uma motivação, né, das pessoas com quem você convive, você diz, olha, você pode, você criar consegue, aquela coisa, você consegue. Por mais que você, às vezes, assim, acontece muitas vezes eu também, eu sou pai, né, eu sou pai de 2 garotões, não, já são homens feitos, né, um de 30 anos, outro de 33, então já são homens feitos, e sou pai de uma garotinha de 4 anos, né, meu tesouro da minha vida, a Ana Karenina. Então, eu tô fazendo ali, reaprendendo a ser pai depois de muito tempo. E eu via assim, o quanto eu poderia ter sido muito melhor com os meus 2 filhos anteriores, né, o Davi e o Felipe. Eu podia realmente ter dado muito mais força para eles, podia ter sido mais compreensivo. E tudo isso, o fato de não ter sido o pai que eu queria lá atrás, em relação às minhas crenças que eu tinha naquela época, que eu consegui transformá-las. Então, essas crenças fortalecedoras que você fala, também são construídas lá na infância. Mas elas podem, aí vem a boa notícia, mas eu não sei que crenças eu tenho e tudo mais, não consigo entender quais são as limitantes, quais são as fortalecedoras. Basicamente, as fortalecedoras são aquelas que te colocam para cima. Se você olhar para si mesmo no espelho e dizer, eu sou capaz de fazer isso, isso é uma crença fortalecedora. É uma crença que você tem. Confiar nas suas habilidades, nas suas competências, é uma crença fortalecedora. E essa crença vai te levar sempre para cima. Essa crença vai sempre te levar no caminho do sucesso. Então, se você fracassar por algum motivo, em algum projeto seu, em algum empreendimento, a crença fortalecedora vai fazer com que você, como a gente tem uma música lá no Ceará que fala assim, levanta a poeira, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, né? Então, você sempre vai fazer isso. Sempre, né? A crença fortalecedora, ela faz isso com você. Ao passo que a limitante, ela te enterra mais ainda. Então, aí é onde está o grande segredo, viu, Débora? O grande segredo está aí. Como eu faço para transformar essa crença que está me colocando para baixo, que está me puxando, que está me ancorando, numa crença fortalecedora. E é isso que a gente quer saber, na verdade. A gente está aqui só esperando essa parte. Tome sua água mesmo, João, porque nós vamos falar pelo menos... Gente, eu falo para vocês que eu não gosto aqui de trazer a leitura do livro, embora eu acho muito legal quem faz esse tipo de vídeo lá na internet, e eu até indico para os nossos escritores, faça a leitura dos seus livros, tem uma escritora nossa que está fazendo isso, essa semana eu vi, então, quem sabe, João, já faz lá na sua mídia já a leitura de um pouquinho de cada dia aí do teu capítulo, do teu livro, mas eu tento extrair o máximo, viu, gente, para que eles tragam pra gente essas informações, porque são ouro, é riqueza pra gente. A gente aprende muito aqui no podcast. E tem pessoas, João, não sei se você percebe isso, agora saindo o livro aí, que tá com cheirinho de novo também, você levando o livro, talvez você vai enfrentar algumas perguntas. Porque eu entrevistando, percebo que muita gente acha que quando a gente fala de crença, é balela, imagina, não adianta você pensar nisso, o que a vida é assim. Então, eles estão tão no nível tão baixo, da energia baixa, de tudo tão baixo, que nem acreditam que realmente exista isso.
e eles mesmos vão se levando pro fundo. Então tem um pouco disso também, a descrença tem sido tão grande das pessoas em que elas mesmas estão se colocando no buraco. Porque não acredito que a crença limita. Ela acha que não, o que eu falar é um pouco do que falar, do que pensar. Como que é isso da crença? Explica pra gente aí como é que eu faço pra trazer de um pro outro aí, de uma crença limitante pra uma fortalecedora. Olha, Débora, e tem gente até que confunde crença e acha que crença só tem a ver com religião, né? Olha aí. Muita gente acha que, não, quando eu falo crença, a pessoa diz, não, eu sou crente, eu acredito em Deus. Outros, não, crente lá, pelo menos no Nordeste, o pessoal fala crente, significa aquela pessoa que é evangélica. Então, muita gente confunde as expressões achando que só tem a ver com religião. E, na verdade, a religião é só um segmento, digamos assim, da crença. Porque a crença, ela tem a ver com o quê? Com o que você acredita, com a verdade. Então, ótimo. Assim, nós temos aí as pessoas que são ateus, que não acreditam. Simplesmente não acreditam que Deus existe. Então, são ateus. Então, tem a ver com a crença. Tem, eu não acredito. Então, aquilo está programado na mente dela para dizer assim, eu não acredito em Deus. Você pode trazer todas as provas possíveis e imaginárias de que Deus existe, a pessoa não consegue. Por quê? Porque é uma verdade absoluta dela. Né? E muitas vezes essas verdades que nos limitam. Muitas vezes essas verdades não são as mentiras que contam pra gente, não. Muitas vezes são as nossas próprias verdades as mentiras que a gente contam pra gente mesmo. Exatamente, que nos limitam. Então, as crenças, elas têm a ver com o que você entende, como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas e se enxerga também. Tá? E por que isso é importante para qualquer tipo de pessoa? Vamos pegar uma crença financeira, tá? Certo. Uma crença que é bem fácil de a pessoa entender. Olha, a gente principalmente que nasce numa família que não é muito abastada financeiramente, famílias realmente pobres e tudo mais, a gente aprende muita coisa sobre dinheiro lá atrás, tá? Que nos limitam quando a gente se torna adulto. Por exemplo, dinheiro é para gastar mesmo. É uma crença. O que é que acontece com a pessoa que cresce com essa crença? Dinheiro é pra gastar mesmo, posso morrer amanhã, eu vou gastar, só se vive uma vez, eu vou gastar mesmo, ganhei e vou gastar, ganhei e vou gastar, ganhei e vou gastar. O que é que acontece com essa pessoa que cresce com uma crença dessa, que isso se torna verdade absoluta pra ela? Ela simplesmente não consegue enriquecer, ela simplesmente não consegue guardar dinheiro, não consegue investir, não tem a mentalidade de crescer. Exato. E, gente, por incrível que pareça, eu conheço várias pessoas que tem uma renda de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil reais, mas simplesmente não conseguem crescer financeiramente. Parece loucura isso. Eu estou convivendo, inclusive, com uma pessoa tentando ajudá-la, que ela ganha 30 mil reais por mês, mas ela simplesmente não consegue estar no SPC. Pra tu ter uma ideia, Débora, isso é surreal uma situação como essa. Então, esse tipo de situação é mentalidade, não é dinheiro. Não se fala sobre dinheiro. Tudo é a crença, tudo é a mentalidade. Essa pessoa certamente tem essa crença de que tem que ter dinheiro para gastar mesmo. Ou que, para que eu vou investir se eu posso morrer amanhã? É aquela coisa do imediatismo. Não, eu posso morrer amanhã, então eu vou gastar logo. Ou, não, investir é coisa para rico. Tem muita gente que pensa assim. Tá? Exatamente, que é só rico que consegue guardar dinheiro. Só rico consegue. E outra ainda também, eu te cortando, mas aqui vocês já viram que aqui é um bate-papo, né? Vamos lá. E outra também o contrário. Porque a pessoa, às vezes, ela não quer gastar, é o contrário. Ela não quer gastar demais, ela tem, ela guarda debaixo do colchão, que nem a gente fala. Ela é tão apegada ao dinheiro que ela nunca ela consegue também nada, porque tudo não, eu não posso pagar nada pra ninguém, eu não posso doar isso aqui também, não, isso aqui é meu. E a pessoa tem tanta coisa, às vezes, mas vive numa vida de escassez. Porque é o contrário, ou a pessoa gasta muito, ou a pessoa não gasta nada. Então, tudo aquilo que ela tem é mirrado. Como é difícil isso, esse pensamento da crença, né? Esse pensamento não é essa crença. Porque você vai se limitando, é o ponto do extremo, né? Ou é um extremo ou é o outro. Sim. Então, você ou gasta, ou você não gasta demais também, com medo de que tudo você vai perder, amanhã posso não ter nada. Que dificuldade, né, que a gente enfrenta. Essa crença que você falou, que é o do 8 ou 80, né? Ou você gasta demais, ou você não gasta nada e não vive, digamos assim, não usufrui do seu dinheiro. Essa crença, ela tem dois aspectos muito interessantes.
as duas são crenças de não merecimento. Olha só que coisa incrível. A crença de não merecimento é um tipo de crença em que você acha que não merece determinada coisa. Olha só como isso é interessante. Por exemplo, quem gasta tudo, tá? Quem gasta tudo e tem aquela coisa do imediatismo, muitas pessoas gastam tudo porque acham que não merece o dinheiro que tem. Olha só. Ou não merecem ser ricas, porque o meu pai não foi, a minha família não foi, minha mãe não foi. E aí eu tenho que gastar tudo. Por quê? Porque eu não posso ser rico. Eu não tenho direito de ser rico. Eu não mereço ser rico. E aí, pá, gasta tudo. Já o outro, que é o 80, que é aquele que está no outro extremo, ele tem a crença de não merecimento de não usufruir do dinheiro. É diferente. Então ele tem aquela crença, não, eu não tenho direito de ser feliz. Eu não tenho direito de usufruir do meu dinheiro. O meu dinheiro, ele foi muito suado. A minha família viveu a vida inteira na escassez. Eu não posso. Então eu não mereço. Não mereço usufruir do meu dinheiro. São duas crenças de não merecimento que são antagônicas, né? São ali, tá nos dois extremos. E aí a pergunta de milhões seria, João Paulo, como é que eu resolvo isso, pelo amor de Deus? Como é que eu descubro primeiro e como é que eu faço para equilibrar isso, para mim nem ser tão gastador e ao mesmo tempo também não ter tanto amor ao dinheiro, né? Porque a Bíblia, inclusive, condena isso. O amor ao dinheiro, teu coração, né? Teu tesouro, e aquela coisa, exatamente, não guarde tesouros aqui, guarde tesouros no céu, né? Fazendo bem e tudo mais. E as pessoas confundem tudo, né? Fazem uma confusão danada, fazem uma confusão, inclusive, com a fala de Cristo, quando ele diz que o rico não entra no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar por dentro do buraco de uma agulha. Aí pegam essas coisas e confundem tudo e acabam não chegando ali a uma conclusão que deve ser a correta. Então essa coisa, tanto da crença da escassez como da crença do gastador, são duas crenças limitantes. Uma limita você usufruir do dinheiro e a outra te limita na pobreza a vida inteira. Por isso é que é interessante, primeiro, você saber qual das duas você está passando. E equilibrar isso. Conseguir conviver com elas de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, para que você não se torne nem uma pessoa mesquinha, que não ajuda ninguém, que não usufrui do seu dinheiro, né? A gente chama lá no Ceará de miserável. 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 Esse olha, recado é pra vocês, miserável. Tu é um miserável, não sei o que é a mesquinhez, aquela pessoa que realmente não gasta o dinheiro porque é desesperado, é uma ansiedade para não gastar e tal. Enquanto que o outro já chuta o balde e gasta tudo. Então, o gastador. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se diz, né? Então, é ali, encontrar o equilíbrio no meio termo ali. Ótimo. João, a gente tá quase caminhando. Vou pedir mais um tempo aqui pro José, que eu fico aqui, gente. Vocês venham aqui, às vezes, digitando. Eu tô lá falando com o José ali. Me dá mais tempo, que eu quero tempo aqui pra conversar com o João. Mas a gente tá quase chegando ao nosso final do podcast. Eu quero que você vá preparando aí um código, que é o que a gente falou que vai ser a nossa chave, que a editora, como é chave mestra, aqui na Bienal a gente criou que para todo final os escritores têm que trazer uma chave. A chave que abre alguma porta aí importante na vida das pessoas, que depois você vai dar o recado na sua câmera. Mas antes, a gente tá, claro, brincando aqui, é um bate-papo descontraído e eu gosto muito desse nosso podcast porque não é um formato de uma entrevista aqui, jornalista e escritor aqui, especialista, mas é um bate-papo mesmo de sala. Eu falo que é como se a gente estivesse na sala falando de um assunto. Então a gente não tá aqui falando de algo e trazendo para você, tão rindo, porque é isso. Não, é porque é uma verdade e em tom, claro, de humor ali, trazer um pouco da verdade de uma forma mais leve, mas para acordar que as pessoas estão ali. E quando falamos pessoas, todos nós, a gente tem que todos os dias estar fazendo essa reflexão, não é, João? Porque claro, nós, se não vigiarmos, não nos policiarmos, a gente acaba caindo nisso, um lado ou outro, porque são momentos da vida. Cada fase que a gente está da vida também, a gente enfrenta alguns desafios e a gente, se não se deixar, a gente cai de novo naquilo lá que você falou no início do podcast. São gatilhos, são questões que a gente enfrenta e que já está ali, ó, os neurônios já estão ali formadinhos, mas tudo tem um desafio para cada dia e uma esperança e uma mudança. Então é isso que ele está falando aqui. Para você, eu quero jogar a última pergunta para você e depois a gente vai para a nossa chave. Será que dá tempo, José? Rápido, ele já fez assim para mim, mas ele tá ali, ó. O que é prosperidade, então, para você? Num livro que a gente está falando do DNA da prosperidade, o que é prosperidade para o João Paulo?
Olha, Débora, eu fiz formação em coaching pela Febracis, com o Paulo Vieira, lá em Fortaleza. E pela Febracis, a nossa metodologia, ela trabalha 11 áreas da vida. Né? Não é só o lado financeiro, não é só o lado social, o lado da saúde. Tá? É claro que ter saúde é muito bom, ter um casamento feliz é ótimo, filhos maravilhosos, emocionalmente, tudo é maravilhoso. Então nós trabalhamos 11 áreas da vida no coaching integral sistêmico, de qual eu faço parte. Então, prosperidade para mim, hoje, é ter essas 11 áreas, tá, equilibradas, para que uma se destaque um pouquinho mais em determinado momento da minha vida, mas ao mesmo tempo elas estejam todas equilibradas. Porque, olha só, não vale a pena você ter uma área financeira próspera e você estar com um casamento acabado. Não adianta você ter uma área social maravilhosa, ser uma pessoa reconhecida socialmente, famosa e tudo mais, e estar com teus filhos abandonados. Então a gente precisa de fato ter esse equilíbrio nessas áreas da vida, nas áreas principais. Então o que é que a gente pode ter como prosperidade para mim? A prosperidade para mim é ter uma família equilibrada, uma família próspera, para falar de prosperidade agora, família próspera, saúde próspera, financeiro próspero, intelectualmente próspero, você está sempre querendo aprender, sempre buscando conhecimento. Profissionalmente você está feliz com o que você faz, feliz com aquilo que você está colocando para o mundo, dando contribuição para o mundo, tá? Servir as pessoas, ser grato a Deus por aquilo que Ele está te dando e abundar isso para as outras pessoas. Né, você colocar todo o conhecimento que você tem, as habilidades, as suas competências e ajudar as pessoas nisso. Então, prosperidade para mim envolve 11 áreas, não é só o financeiro. Eu escolhi o capítulo sobre crenças justamente porque essas crenças elas atuam em todas essas áreas. Todas, todas. Você já ouviu a história de gente que tem mania de doença, né, que é hipocondríaca? É uma crença. Eu crio tanto a crença que eu tô doente de alguma coisa que eu acabo adoecendo, gente. Acaba virando biológico isso. Uma coisa que nasce aqui e acaba vindo para cá. Porque a mente e o corpo elas estão ligadas totalmente. Sim. Então, até a saúde é questão de crença. Então, para mim, prosperidade é isso. É você conseguir equilibrar essas áreas, um conjunto, é holístico, né? É um conjunto de áreas, mas que você aqui foca num aqui, foca no outro lá, mas não focando em uma em detrimento da outra, em prejuízo de outra área. É você conseguir equilibrar essa roda da vida para que ela gire de forma equilibrada, saudável e próspera. Ótimo. Eu quero te agradecer muito, mas antes do nosso encerramento, traga então pra gente, João Paulo, lá na sua câmera, uma chave para todo mundo que tá vendo a gente, para abrir uma porta importante. Olha, pessoal, a frase final do nosso capítulo, ela diz assim: todos os nossos resultados, o que nós somos, é resultado das crenças que nós plantamos no jardim da nossa mente. Então isso quer dizer o quê? Todos os resultados da sua vida, tá? O que você é, tá? Em todas as áreas. Imagine o que é que não está dando certo na tua vida. Você vai descobrir que o que não está dando certo na tua vida é por conta de alguma crença limitante que você tem. Então a chave que eu deixo aqui, Débora, para as pessoas descubra que crenças limitantes você tem. E para descobrir, você tem que começar com as áreas que não estão dando certo. Observe bem a tua vida. Qual a área da tua vida não está dando certo? Procura descobrir que crença limitante você tem e aprenda a conviver com ela. Reconheça e consiga vencê-la, consiga conviver com ela. Para isso, nós temos um método. Quem lê o capítulo vai ver lá que nós temos o método Recriar, né, que é um acrônimo. Nós temos lá 7 passos para que você possa descobrir essa crença, reconhecer essa crença e poder trabalhar com ela para ter prosperidade na sua vida. É isso. Ótimo. Quero te agradecer muito, João Paulo. Porque você não só é nosso escritor, agora duplamente nosso escritor, mas também por todo o conteúdo que você trouxe pra gente, porque com certeza, além de riquíssimo, vai poder ajudar muita gente. E não só ajuda, porque eu acho que ajuda hoje, o nome ajuda, ele é muito pequeno dentro do que vocês fazem aí como especialistas. Então, realmente é um direcionamento, é um caminho
porque muita gente está ouvindo tanta coisa. Estamos em 2025 e, inclusive, deixa eu falar um pouquinho mais alto, que ó, no nosso stand daqui a pouco começa a palestra, tem assessoria, ó, tem palestra, tem assinatura. Fugiu a palavra? José, assinatura, autógrafo, se não é o José aqui para me ajudar, gente, autógrafo, temos palestras, temos tanto conteúdo que com certeza no tempo que a gente tá, existe muito conteúdo, mas você sempre vai ter aquele que vai te encontrar. Então, conteúdos como um podcast, um material, uma mentoria, um serviço que vocês prestam é muito enriquecedor. Ele traz com que pessoas saiam do fundo e sejam... É como uma mola, né? Então, que elas sejam levantadas, mas tem que querer. Se você não quer ajuda, se você não quer sair desse buraco, se você não se autoconhecer, se você não for atrás de o que é crença, o que não é, o que eu tenho que fazer, me ajuda, João Paulo, não tem como você sair daí. Então, tá aqui o nosso escritor, o nosso especialista também nessa área. E deixa também seu contato, João, antes da gente encerrar, do Insta, para quem quiser adquirir o livro, para quem quiser também o seu trabalho. Maestria.instituto, é isso? Isso. Então, fechado. Maestria.instituto, depois vai estar lá na descrição também do nosso YouTube, e aí a pessoa pode ir até você e fazer esse trabalho também. Se ela não conseguir fazer sozinha ali. A gente tem um foco hoje, Débora, no serviço público, mas como crença também. Que você falou. Como crença é uma coisa universal. Então, qualquer pessoa que queira, né, o nosso método Recriar, pode sim adquirir. Tá? A gente tem ali já todo um projeto fechado e a gente tem como realmente chegar a outras áreas, a área corporativa, de empresas e pessoas individualmente também. A gente tem como aplicar esse método e aí quem quiser, entre em contato com a gente através do Instagram, que a gente chega até você aonde você estiver, com certeza. Ótimo. Muito obrigada. Não, pode deixar. Eu só queria fazer um agradecimento aqui, primeiro a você, por essa parceria maravilhosa que a gente fez aqui, ao José, que está aqui na nossa técnica, né? E olha, a editora Chave Mestra, assim, não tem nem palavras para agradecer a toda a equipe, a Raquel, que entrou em contato comigo pela primeira vez, ao Rogério, pessoas assim, iluminadas por Deus. Sim. E todos que trabalham com ele acabam sendo iluminados também, né? Então, agradecer muito. E é aquilo que eu disse no início. É o segundo de muitos outros projetos, se Deus quiser, dessa parceria que será assim por muitos e muitos anos com a editora. Muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, em nome da Raquel, em nome do Rogério e toda a nossa equipe. Vocês veem a gente aqui, ó, em frente às câmeras, mas realmente tem uma equipe linda, maravilhosa, por trás das câmeras também, nos bastidores. Então confere lá, ó, Editora Chave Mestra, você vai conferir tudo também, um pouquinho da nossa equipe. Muito obrigada novamente, viu? Eu agradeço. E você que esteve com a gente até agora aqui no nosso episódio, segura aí, ó, volta agora o episódio e vem marcando, eu sempre falo isso, vem anotando tudo que a gente falou aqui, tudo que o João Paulo Júnior trouxe pra gente. E ó, assim que você anotar, também já passa esse conteúdo pra frente, para que todo mundo conheça, todo mundo compartilhe, porque muita gente precisa despertar. E tá aqui, ó, o despertar do que é prosperidade. DNA da Prosperidade, adquira seu livro e faça com que esse conteúdo chegue em mais pessoas aí pelo mundo. Eu te agradeço e até o nosso próximo episódio, direto aqui, Rio de Janeiro, Bienal do Livro, edição 2025. Tchau, tchau.